A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Espero que sim. Meus amados, uma vez mais aqui estamos para lermos a Bíblia Sagrada, meditarmos na Bíblia Sagrada, estudarmos as Sagradas Escrituras. Hoje nós estaremos estudando mais alguns versículos de um dos capítulos do livro do profeta Daniel. Eu quero convidar você a buscar a face de Deus, a orar ao Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, mais uma vez queremos adorar ao Senhor. Deus, Tu és onipresente, cremos na Tua presença, Pai. Senhor, queremos mais de Ti. Senhor, nós somos pobres e miseráveis pecadores, carecemos do Teu perdão, precisamos da Tua graça. Ó Pai querido, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus, meus amados, desde já, minha imensa gratidão a você que decidiu se inscrever no nosso canal, nos apoiando na divulgação das boas novas do Senhor Jesus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo. Para você que até então nunca ouviu essa expressão embaixador, o apóstolo Paulo deixou bem claro: eu sou embaixador de Cristo nas prisões, eu sou um porta-voz de Cristo nas prisões. Então, o embaixador é aquele que representa alguém mais importante do que ele. O embaixador é aquele que representa um país, é um porta-voz de uma autoridade que está acima dele. E nós estamos aqui como porta-voz do Senhor Jesus para apresentar para você as boas novas de salvação. Meus amados, nós estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano de 2024, nas lições bíblicas da Escola Dominical, na classe dos jovens, estamos estudando sobre o livro do profeta Daniel. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, com o tema Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Texto principal. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se colocava de joelho e orava. Isso está registrado no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Resumo da lição. Antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e a sua lei. Eu lembrei do texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, ali o capítulo 3, capítulo 4, ou capítulo 4 mais precisamente, né? Quando Pedro e João foram presos porque eles realizaram uma boa obra. O capítulo 3 fala que Pedro e João foram buscar a face de Deus, foram participar da oração, a hora nona, que no caso aí é 3 horas da tarde, segundo o horário dos judeus naquela época. Deus usou eles, o paralítico que estava na porta, chamada de Porta Formosa, foi curado, e houve um impacto muito grande ali na sociedade daquela época, na mente dos fariseus, dos líderes religiosos, dos sacerdotes. Mas como isso pôde acontecer? Interrogaram os discípulos: vocês fazem isso em nome de quem? E os discípulos: em nome de Jesus. Então nós determinamos que vocês parem de falar mais no nome desse Jesus. E Pedro com João deixaram bem claro: julgue entre vocês mesmos. Nós devemos obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então esse texto é um texto paralelo com a experiência do profeta Daniel. E nós iremos aprender hoje, no nosso estudo bíblico, uma das maiores experiências de livramento que o profeta Daniel teve ali em Babilônia. Vamos adentrar aqui ao nosso texto bíblico, Daniel capítulo 6, versículo 1 ao 7.
é o texto bíblico ao qual nós vamos usar ou utilizar para nos embasar no estudo de hoje. E pareceu bem a Dário, alguns dizem Dario, constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se diferenciou ou se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reinado. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem dele este mandamento, que qualquer um que, por espaço de 30 dias, fazia uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, nós observamos aqui de imediato que Deus honrou Daniel ali em Babilônia, e todas as vezes, meus irmãos, que Deus decide honrar um cristão, honrar um ser humano, honrar uma pessoa que teme a Ele, que busca Ele, que crê nele, que espera nele, pessoa que busca fazer a vontade de Deus, o inimigo de nossas almas se levanta de maneira furiosa, porque a posição que aquela pessoa, a posição que aquele irmão, aquela irmã, aquele cristão passa a ocupar é uma posição que pode trazer glorificação para o nome de Jesus, e aquele cristão ali pode aproveitar a oportunidade para pregar as boas novas de salvação através do testemunho dele ou através das suas palavras. Vamos para a introdução. O capítulo 6 do livro de Daniel nos introduz a uma nova era política e governamental. Com a queda do Império Babilônico, ou poderoso Império Babilônico, a cidade de Babilônia agora passa a ser controlada pelos medos persas, também conhecida como Império Aquemina. Essa mudança de regime trouxe consigo maior liberdade e tolerância religiosa. No entanto, mesmo debaixo de um novo regime, o profeta Daniel se depara com a maior provação de sua vida. Ele é confrontado com a pressão de abandonar sua devoção inabalável ao Deus Altíssimo. Nessa lição, estudaremos este relevante episódio que nos trará valiosos ensinamentos sobre a fidelidade a Deus diante do governo dos homens e de suas leis, revigorando a importância da oração na vida do crente. Bendito seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós temos aprendido muito sobre o livro do profeta Daniel. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel, mais precisamente o reino do sul, constituído de 2 tribos, Judá e Benjamim, eles estavam destinados a passarem 70 anos no cativeiro babilônico devido à desobediência diante de Deus, e principalmente desobediência no que diz respeito à idolatria. E ali do capítulo 1 de Daniel até o capítulo 5, nós observamos que Daniel chegou em Babilônia com aproximadamente 15 a 17 anos. Aprendemos que Daniel foi levado para o palácio porque Daniel fazia parte da linhagem real no que diz respeito a reis e príncipes ali em Judá, e o rei Nabucodonosor queria que fosse levado para o palácio as pessoas mais inteligentes de Jerusalém, as pessoas mais cultas de classe real, que estava acima da média, que tivesse, a fim de que eles fossem treinados no idioma babilônico, na cultura babilônica, e conhecesse também um pouco sobre a religião babilônica,
que aprendesse a mesma língua, o mesmo idioma, a respeito também, não só disso, mas também com relação ao que comer, o que beber, enfim. E Daniel foi e passou por um período de preparo ali, nós aprendemos sobre isso, que Daniel rejeitou os manjares do rei, ou seja, Daniel estava longe de Jerusalém, na Babilônia, mas Jerusalém não saiu do seu coração. Daniel era um jovem, um rapaz novo, mas aprendeu desde cedo a temer ao Senhor. Isso nos faz lembrar, meus amados irmãos, que muitas das vezes nós estamos longe da igreja, mas nós temos que continuar guardando a palavra de Deus que é pregada na igreja aos nossos corações. Então, nós, na última lição, nós aprendemos que eu quero saber mais detalhes sobre o estudo. Você pode estar acompanhando, você pode estar assistindo nossos outros vídeos, porque nós já estudamos sobre Nabucodonosor, sobre a revelação do sonho com relação a um sonho que ele teve, que ele viu uma árvore, Deus deu o significado para Daniel. Já estudamos aqui sobre o sonho que Nabucodonosor teve, daquela imagem de escultura, cabeça de ouro, cada parte do corpo daquela estátua possuía um material diferente, e aquele material, prata, ouro e por aí vai, apontava para o surgimento de novos impérios, a princípio para a Babilônia, depois para novos impérios. No capítulo 5 de Daniel, no capítulo 3, nós observamos o livramento que Deus deu para os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes que eles herdaram ali em Babilônia. Eles foram lançados na fornalha de fogo, mas o Senhor deu livramento para eles. E no capítulo 5, que foi o último estudo nosso, nós aprendemos sobre o fim do Império Babilônico, quando Belsazar, que era filho de Nabonido, ele era genro de Nabucodonosor. Então, Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor, apesar que na nossa Bíblia está escrito pai, mas aí existe todo um outro contexto, sabe? Existe todo um contexto, é porque naquela época o avô muitas vezes era chamado de pai devido ao respeito e assim por diante. E como é que eu posso dizer? Era uma cultura que nos ensina muito, muito mesmo, sabe? O respeito, a consideração. E ali no capítulo 5 a gente vê que Belsazar deu um banquete e ele mandou trazer as taças que estavam ali em Babilônia, que havia trazido de Jerusalém aproximadamente 70 anos atrás. Ele começou a se embriagar usando aquelas taças, e apareceu uma mão misteriosa escrevendo Tekel, Tekel, Mene Parzim. Ele chamou os sábios, astrólogos, feiticeiros, etc. Ninguém conseguiu discernir o significado daquela visão, daquelas palavras, até que entrou Daniel, trouxe o significado. Leia o capítulo 5 de Daniel e você vai saber um pouco mais. Naquele mesmo dia, o Império Babilônico ele foi desfeito, porque o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia, matou Belsazar, e a partir daquele momento, Babilônia passou a pertencer ao Império Persa. E agora nós entramos no capítulo 6, e no capítulo 6 a gente já observa Daniel ocupando uma posição de destaque ali no capítulo 6, ou no reinado da Pérsia. Está bem aqui, né? E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes. Ou seja, é possível acreditar que tenha chegado até o conhecimento de Dario, que a história nos mostra que foi Ciro quem liderou a invasão na Babilônia. Porém, Dário é que estava governando aqui essa região. E Dário, então, é possível acreditar que Dário foi informado sobre as qualidades do profeta Daniel, e Dário decidiu levantar 120 presidentes que ajudasse ele a governar a Babilônia e as províncias que estivessem ali na responsabilidade, debaixo do jugo da Pérsia.
acima desses 120 presidentes, foi colocado 3 príncipes, e entre esses 3 príncipes estava Daniel, que sempre se destacava com uma sabedoria a mais. Capítulo 1, vivendo sob um novo governo, a identidade do novo rei. O capítulo 6 começa com a descrição de um novo rei que é chamado de Dário, o Medo. A identidade deste governante, mencionada outras vezes no livro, Daniel 11:1, é uma questão debatida entre os estudiosos. Então, vivendo sob um novo governo. Daniel, profeta, agora estava vivendo debaixo de um novo jugo, debaixo da liderança de um novo reino. Repito, o livro do profeta Daniel tem 12 capítulos e ele é dividido em fatos históricos e profecias. Então, e não está também escrito em ordem cronológica. Como, por exemplo, o capítulo 5 de Daniel, que está no meio da Bíblia, ou no meio do seu livro, é o fim do Império Babilônico. A princípio, pela lógica, era para ele estar no final. Porém, isso aí não é o mais importante. O mais importante são as profecias contidas nela. E Daniel agora está vivendo debaixo de uma nova liderança e se destacando cada vez mais com a sua humildade, sabedoria, vida espiritual, comunhão com Deus. Com relação a Dário, o comentarista da revista Escola Dominical, ele não consegue chegar a uma conclusão exata devido às informações incertas que chegam a ter o conhecimento dos comentaristas. Como, por exemplo, esse Dário, ou Dario, não se sabe exatamente quem é ele. Como, por exemplo, existe a possibilidade, tem pessoas que acreditam que esse Dario é o mesmo Ciro. No caso aí, Ciro seria um título e Dario seria o nome dele. Outros já especulam a possibilidade de Ciro ser o imperador que estava acima de todos, porém, como existia outras regiões para serem conquistadas, outros países para serem conquistados, outras terras para serem conquistadas, e que Ciro deveria ficar tanto na Babilônia quanto na Pérsia, em outros lugares estratégicos, é possível acreditar que Ciro tenha deixado Dario como responsável ali pela região da Babilônica, com poderes, né, para estar resolvendo ali os problemas da Babilônia. Prosseguindo, o novo governante ficou conhecido por sua capacidade de manter estabilidade política em seu império. Também estabeleceu uma série de reformas administrativas que ajudaram a estruturar o governo e a economia. Então, meus amados irmãos, a gente observa aí que esse rei, Dario, ele tinha uma forma, como é que eu posso dizer? Ele tinha uma forma diferente de liderar os seus governantes. Inclusive, a Bíblia deixa bem claro, né, que após Ciro ter conquistado a Babilônia, rapidamente ele fez um decreto liberando os judeus, quem quisesse voltar para Jerusalém, que voltassem. E na primeira quantidade de judeus que voltaram para Jerusalém, me parece que foram apenas 50 mil judeus, me parece não, é isso mesmo, 50 mil judeus que voltaram para Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel. Você encontra essas informações no primeiro capítulo de Esdras, ou no livro de Esdras, e você também encontra detalhes sobre isso no livro do profeta Ageu, que é um dos profetas menores. Prosseguindo aqui com o nosso estudo, uma política de tolerância religiosa. Ciro, o imperador, tinha uma política de maior tolerância com os povos conhecidos como Cilindro de Ciro. Ciro, o imperador, tinha uma política de maior tolerância com os povos conquistados. Promulgou um código de leis conhecido como o Cilindro de Ciro,
que promovia a justiça e a liberdade religiosa, permitindo que vários grupos étnicos praticassem suas crenças. O chamado Edito de Ciro, também denominado como o Decreto de Ciro, possibilitou que os judeus deportados pelos babilônios retornassem para Jerusalém. Lembra do que eu falei sobre isso? Então, a política de administração do rei Ciro era diferente de outros imperadores. Ele era tolerante com os habitantes ali da Pérsia ou da Babilônia, ou seja, os moradores ali tinham liberdade para cultuar o Deus que eles quisessem. Portanto, que não entrasse em choque, né, com as ordens que era dada ali pela liderança. Um breve resumo que eu estou fazendo para você entender. Uma política de tolerância religiosa, nós já lemos, vamos lá para o segundo ponto. A conspiração contra Daniel, a distinção de Daniel. Em razão de sua excelência, Daniel começou a se distinguir dentre os demais presidentes, razão pela qual o rei pensava em colocá-lo, em removê-lo, em promovê-lo. Isso mostra que Daniel, além de fiel e zeloso nas questões religiosas, ele era também um profissional de qualidade. Então Daniel, ele se destacou por dois grandes motivos. Primeiro, ele tinha vida com Deus. Daniel não era mais um jovem com seus 18, 20 anos. Daniel, nessa ocasião, já tinha aproximadamente 88 anos de idade. Porque Daniel, quando chegou em Babilônia, ele tinha entre 15 a 17 anos. Aí no capítulo 5 de Daniel, acaba-se o Império Babilônico. E agora no capítulo 6, Daniel já está idoso. Então, se acaba o jugo da Babilônia, é porque acabaram-se os seus 70 anos. Então, você calcula aí, 70 com, vamos supor, 17 anos, um exemplo. Vai para 87. Mas nós seguimos a forma hermenêutica de interpretar a Bíblia. Quando não conseguimos detectar as datas 100%, ou quando não é calculado as datas 100% por parte dos historiadores, comentaristas, intérpretes da Bíblia, existe uma regra dentro da hermenêutica que diz, né, aproximadamente. Então, Daniel tinha cerca de 88 anos nessa ocasião. E Daniel já era um homem cheio de experiências com Deus. E Daniel tinha as qualidades espirituais diante de Deus e diante das autoridades. E Daniel também, ele cumpria com o seu dever, ele cumpria com o seu trabalho, com as suas obrigações. O profeta Daniel, ele era um funcionário, como podemos dizer hoje, é um funcionário público. Ele prestava serviço para o governo ali de Babilônia. Então ele se destacou por causa disso também, ele era fiel, ele tinha suas responsabilidades, ele era consciente, ele correspondia às suas responsabilidades. Então Daniel se diferenciava por esse aspecto. Nós podemos tirar desse contexto lições ricas para a nossa vida. O servo de Deus, a serva de Deus, nós precisamos ter responsabilidade com os nossos trabalhos. Nós precisamos ter responsabilidade com os nossos trabalhos. Se esforçar para não faltar no serviço, se esforçar para não dar atestado atestado médico à toa, respeitar os nossos líderes, cuidar do nosso trabalho ali direitinho. Então o servo de Deus tem essa obrigação também. Inveja e conspiração. Então a palavra de Deus nos mostra que Daniel, ele se destacou entre os 120 presidentes, e ele também se destacou entre os 3 príncipes, de tal maneira que, infelizmente, os outros 2 príncipes e outros governantes começaram a ter inveja de Daniel. Porque, certamente, a tendência era Daniel crescer cada vez mais ali na área administrativa do governo babilônico. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles invejosos tramaram um plano contra a vida do profeta Daniel. O plano contra Daniel
Percebendo que não teria nada contra Daniel, tendo em vista sua conduta ilíbada, os líderes mudaram a estratégia e resolveram encontrar na lei do seu Deus algo que pudesse prejudicá-lo. Então a palavra do Senhor nos diz que esses invejosos, usados pelo diabo, isso aqui é um acréscimo meu, usado pelo diabo. Porque tem experiências na Bíblia que não aparece o nome do diabo, mas a gente vê a ação do diabo. Então o diabo conduziu os passos desses indivíduos através da inveja para acabar com a vida espiritual de Daniel. E eles então tramaram um plano. E eles então procuraram o rei, chegaram para o rei e falaram ao rei: nós fizemos uma reunião e nós achamos viável, ó rei, grande rei, nós achamos viável que por um espaço de 30 dias, nenhuma pessoa aqui na Babilônia venha se prostrar diante de nenhum Deus, muito menos diante de algum homem, a não ser a sua personalidade, a não ser o Senhor. E também, ó rei, nós aconselhamos que se alguém desobedecer o seu decreto, a sua decisão, que ele seja lançado na cova dos leões. Olha aí a fúria do diabo, irmão. Durante toda a história cristã, o diabo sempre procurou jogar o povo de Deus na cova dos leões. Primeiramente, jogou o povo de Deus na cova dos leões, literalmente, porque quando você estuda sobre a história da igreja, você fica sabendo que muitos crentes foram jogados em teatros, principalmente naquele conhecido como o Coliseu. E quantos crentes que, não só no Coliseu, mas quantos crentes que serviram de comida para os animais por causa da sua fé. Isso aí foi algo literal, algo que aconteceu e pode estar acontecendo em alguma parte do mundo nesse momento. O ódio contra Cristo. E esse ódio recai sobre o povo do Senhor. E com Daniel não foi diferente. E Cova dos Leões também fala no aspecto espiritual. Quantas vezes o diabo procura, irmãos, embaraçar a vida do crente. Coloca enfermidade, coloca problemas. Ele não busca o problema, mas de repente vem um problema sobre ele. Às vezes ele é parente de alguém contendeiro, de alguém fuxiqueiro. Às vezes é parente de alguém de má índole. Às vezes o nome dele é colocado em problemas que ele nem fica nem sabendo. É o diabo tentando colocar esse crente na cova dos leões com a intenção de matar a vida espiritual desse crente. E se o crente não tiver firmeza nos pés do Senhor, esse crente acaba desistindo de servir a Deus. E foi exatamente... então a intenção do diabo foi exatamente essa, jogar Daniel na cova dos leões. Acabar com a vida de Daniel. Porque um crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele vai longe. É um provocador de milagres. Ele pode causar um grande impacto espiritual. Onde quer que ele passar na vida das pessoas, ele pode também dar trabalho para o inimigo de nossas almas. 3. A lei dos homens e a lei de Deus, contrariando a lei dos homens. Mesmo diante do decreto do rei, novamente Daniel se acovardou. Daniel não se acovardou de dar testemunho de sua fé. Aleluia, Jesus. Daniel não negou a sua integridade e fidelidade. O servo de Deus sempre foi obediente ao rei, porém ao perceber que a lei humana contrariava a lei divina, ele desobedeceria ao injusto mandamento. Ou seja, mesmo que a lei foi decretada, mas o profeta Daniel percebeu que o rei foi influenciado por aqueles homens maldosos. Mas Daniel não recuou, Daniel não deixou de orar. A Bíblia fala que Daniel, ele foi para o seu quarto, ele começou a orar. Ele não começou a orar, ele continuou orando porque ele já tinha uma vida de oração. Diz a Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia, com as janelas do seu quarto abertas em direção a Jerusalém.
Era um costume judaico, era um costume judeu naquela época, mas que serve de exemplo para nós. O crente não pode deixar para buscar a presença de Deus só quando vem a luta. Tem crente que quer morar no céu, mas não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia. Tem crente que quer servir a Deus, mas não consegue orar um minuto. Não agradece na hora do almoço, não agradece na hora da janta, não agradece na hora de dormir, não agradece na hora de acordar. Não tem comunhão com o Senhor. É como se fosse um bebê que precisa ser alimentado por um adulto. É um cristão que está ali na igreja, mas não consegue desenvolver a sua fé, a sua salvação, crescer espiritualmente. Então, Daniel nos dá o exemplo. A Bíblia fala que Daniel se pôs a orar como de costume, então ele já tinha um hábito de orar. Meu irmão, não deixe para orar quando vier a luta. Não fique esperando você receber uma notícia de tempestade, uma notícia, fulano está doente, as portas se fecharam para mim, o que eu vou fazer? Estão espalhando para mim isso sobre mim e assim por diante, estão levantando falso testemunho, estou endividado, como eu vou pagar essas dívidas? Você precisa ter vida com Deus para quando vier essas lutas, você ficar firme ali com Jesus, não deixar que essa situação te tire da presença dele. Então, Daniel, ele preferiu. Olha o tema do nosso estudo aqui, ó. O tema está falando assim, ó, entre a lei de Deus e a lei dos homens. A lei dos homens dizia que Daniel não podia orar a Deus pelo espaço de 30 dias. Mas a lei de Deus dizia que ele deveria orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. Lembra que eu iniciei o nosso estudo falando sobre Pedro e João? Então, nós temos o dever de obedecer às leis dos homens, enquanto essas leis não entrarem em choque com as leis do nosso Deus. Temos que ter bastante sabedoria. O poder da oração. Então, Daniel, ele buscou a presença de Deus. Daniel, ele foi pego orando. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. O rei nem dormiu aquele dia, o rei não podia voltar atrás porque era um decreto. Informaram para o rei que o Daniel estava orando, mas não simplesmente falaram, fuxicaram, aumentaram, colocaram o rei contra Daniel. O rei não podia voltar atrás. O rei nem dormiu naquela noite, não quis comer nada, ficou jejuando, ficou preocupado. Daniel foi jogado na cova dos leões. E diz a Bíblia que não aconteceu nada de mal com o profeta Daniel. Ao ser denunciado, mesmo a contragosto do rei, o rei Dário mandou que lançasse Daniel na cova dos leões, onde permaneceu durante a noite. Então, meus amados irmãos, a gente vê que o Senhor, ele deu um grande livramento para Daniel. Está até aqui, ó, no capítulo 6. Será que teve alguma consequência? Será que teve algum castigo para aqueles que se levantaram contra Daniel injustamente? Porque a Bíblia fala que o rei foi cedinho lá na cova dos leões, na expectativa sobre o que será que aconteceu com Daniel. Será que o Deus de Daniel livrou ele? Quando chegou lá, irmãos, Daniel estava são e salvo. Nada aconteceu com eles. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Daniel disse para o rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, capítulo 6, versículo 22, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência. Então o rei se alegrou muito. Daniel foi tirado da cova dos leões. E o rei ordenou, olha o que o rei ordenou. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo do poço quando os leões se apoderaram deles. Então, irmãos, olha o que aconteceu. Para perseguidor da igreja, é como se Deus tivesse animais para fazer justiça pelo Senhor.
E o rei lançou esses que se levantaram contra Daniel. E antes que eles chegassem 100% na cova dos leões, eu fico imaginando os leões já pulando para tragar eles. Morreram eles, morreram as suas esposas e morreram também os seus filhos. E Daniel se destacou ali como um santo homem de Deus. Aleluia! E o rei ainda fez um decreto. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O próprio rei, o próprio governante da Babilônia fez questão de fazer uma carta, fazer um decreto, deixando bem claro que o Deus de Daniel é diferente. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, guarde essa palavra no seu coração. Existe um Deus no céu. Ele é um ser incriado. Ele possui uma personalidade, ele tem sentimento, ele vê, ele ouve, ele fala, ele tem um controle. As tragédias que acontecem nesse mundo, ele não é o culpado. Muita gente culpa Deus pelas tragédias, mas muita gente só lembra de Deus nas tragédias. Só nas tragédias. Quantas pessoas estão sendo convidadas para servir ao Senhor, mas preferem viver no pecado. Se esquecem do Senhor, não querem o Senhor, não querem no sentido que eu falo assim, não querem obedecer ao Senhor, serem servos do Senhor. Mas lembre-se, existe um Deus no céu. Esse Deus que livrou o profeta Daniel na cova dos leões, ele tem o poder de livrar quem ele quer. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Que essa palavra possa ficar em seu coração. Deus, eu te louvo por essa oportunidade. Deus, eu te agradeço por todos que irão ver esse vídeo, ouvir a tua palavra. Pai, faz um milagre sobrenatural, espiritual na vida de todos que vão ouvir essa palavra. Abençoe todos os inscritos no canal, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, chegamos ao final do nosso estudo bíblico e uma vez mais eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Compartilhe essa palavra com amigos, vizinhos, parentes. Faça um comentário, dê um joinha. Vamos pregar as boas novas. Eu sou o irmão Edmilson e sirvo a Deus aqui na cidade de Betim, na Assembleia de Deus Missões. Vamos avançar realizando a obra do Senhor Jesus.